As travessuras chegaram esta semana ao futebol mundial e o maior visado parece mesmo ter sido o Sporting. Depois de perder Nuno Santos para lesão, vai perder Ruben Amorim, que vai ser treinador do Manchester United. Lídio, parece que vieste vestido ao pior, vieste vestido a pesadelo e do Sporting. Eu, por acaso, isto não foi planeado. Foi zero planeado. Claro, Porque tendo em conta um mítico jogador do Manchester United, o Ruud van Nistelrooy, que é o treinador interino neste momento, decidi vir inspirado a Manchester United. Não estava à espera. Não estava mesmo nada à espera. Pá, eu diria que isso é assim um bocado para o esquisito. Porque tu nem sequer apoias o Manchester United. Pois, Diogo, mas quando eu era miúdo, eu gostava do Cristiano Ronaldo no Manchester United. Ok. E tenho duas t-shirts iguais, neste caso. Tenho duas t-shirts iguais. Pronto, o Lídio decidiu hoje vir vestido de pesadelo dos Sportingistas, tendo em conta que hoje, ao dia da gravação, terça-feira, Ruben Amorim vai deixar de ser treinador do Sporting e vai deixar o comando dos campeões nacionais ao fim de cerca de 4 épocas, 6 meses depois da grande polémica a ter ido a Londres antes de um clássico com o Futebol Clube do Porto, e acaba mesmo a sair do Sporting a meio da temporada, ou neste caso ainda no início da temporada, de forma extremamente controversa e a gerar muita discórdia e descontentamento entre os adeptos do Sporting. Exatamente, mas sabes em quem não causou discórdia absolutamente nenhuma? Quem? Foi nos adeptos do United, que estão de sorriso de orelha a orelha neste momento, e eles estão mesmo a pensar: acho que nos saiu a sorte grande com o Ruben Amorim, porque livraram-se do Erik ten Hag. Que na altura era uma sorte grande. Exatamente, na altura era uma sorte grande, mas isto deve ser mesmo algo que partilham dois clubes que se vestem de vermelho, Diogo, que é despedirem os treinadores ainda no início da época, depois do mercado de transferências já estar completamente fechado, quando já planearam essas épocas, e contratarem treinadores completamente diferentes. Eu acho que o Benfica e o Manchester United partilharam exatamente a mesma ideia. Mas vêm de contextos completamente diferentes. O Diogo, United há 10 anos que não ganha um título da Premier League. O último que ganhou foi, curiosamente, em 12-13, portanto já passámos esse threshold de 10 anos. Entretanto, viu o seu rival da cidade conquistar tudo aquilo que já tinha conquistado e fazer ainda um one-up com um tetra inédito. Tem sido uns últimos 12 anos, ou 11 anos, muito duros para os adeptos do Manchester United. A saída do eterno treinador Sir Alex Ferguson causou, obviamente, um tumulto nos Red Devils, aquele que foi considerado durante muito tempo o maior clube do mundo a nível de following, a nível de merchandise, a nível não de sócios, porque a disputa é entre o Bayern Munique e o Benfica, mas a nível de toda uma estrutura e de following, de dinheiro movido, sendo o clube mais seguido, mas foi perdendo essa mística nos últimos 11 anos, porque tinha um rival que pouco ou nada fazia comichão. Agora esse rival já conquistou uma Liga dos Campeões, conquistou um treble, já igualou, já fez um tetra, coisa que o United nunca conseguiu fazer. Tem o melhor treinador do mundo, que é Pep Guardiola. Tem agora o melhor jogador do mundo, e já lá vamos, que é Rodri. Fez o City, transformou-se nestes últimos 10, 11 anos para o clube que era o United. Já também foi considerado o clube mais seguido do mundo. Neste ano de 2023, no ano de 2023, foi o clube mais seguido do mundo. Na época 23-24 foi o clube com mais visualizações. Nós estamos a falar de uma autêntica mudança naquela que é a realidade da cidade de Manchester. E agora, o Manchester United volta a tentar fazer uma chicotada psicológica e criar de novo um projeto em volta de um treinador jovem que tenha sido bem sucedido numa liga periférica, mas que não é assim tão periférica quanto isso. Ou seja, Liga Holandesa e Liga Portuguesa mais ou menos ao mesmo nível, como top 6, top 7 ligas. E o mais interessante é que estavas a dizer é que houve aqui uma mudança de poderes na cidade de Manchester e uma mudança de poderes dentro da Premier League. Foi mesmo algo muito interessante que veio a acontecer nos últimos anos, porque o investimento do Manchester United e o investimento do Manchester City
são muito parecidos. Simplesmente o que aconteceu é que o Manchester City era um clube que não tinha nem o dinheiro que o United teve, já há 20 anos atrás, mas agora o Manchester City com muito investimento, um projeto agora mais pensado nos jovens, mais pensado na longevidade, e estamos a ver exatamente isso com o Manchester City com Pep Guardiola. Já o Manchester United, assim que perde Sir Alex Ferguson, vejamos as escolhas que têm para treinadores. Logo David Moyes, Corre pessimamente mal. corre pessimamente mal. Louis van Gaal, que à partida deveria correr bem, mas também Também não corre bem. não corre de muito todo. bem. José Mourinho, que não Foi, correu mal de foi o todo. melhor treinador Não- deste tenure, tendo Não- em conta que conquistou uma Liga Europa, Exatamente. uma Taça de Inglaterra, acaba a conquistar alguns títulos e a conseguir ficar em E- segundo lugar a disputar o título, que foi a melhor prestação do United nestes últimos anos, que foi um segundo lugar, E só a para disputar o título com o City. E só para vermos como é que José Mourinho conseguiu sair do Chelsea, que era um rival do Manchester United, e conseguir ainda vir estabilizar o United. Depois do José Mourinho, aí é que as coisas começam outra vez a desabar, Diogo. Vem Solskjaer, Exato. que ainda ficou durante algum tempo, um jogador bastante adorado pelo Manchester United enquanto jogador, nunca foi um jogador fora de série, mas tinha o seu papel, tinha o seu... Muitos anos. Aliás, Exatamente. o Solskjaer está nas 2 Ligas dos Campeões conquistadas Exatamente. pelo Sir Alex Ferguson. Portanto, em 99 é ele que marca o golo da vitória. E depois ainda vai estar 10 anos depois na conquista também da Champions, se não estou em erro, com o Cristiano Ronaldo já como a estrela da companhia. Que ele partilhou o balneário com o Cristiano Sim. Ronaldo, ele partilhou. Agora, esse facto, não vou conseguir fazer-te o fact-check. Depois do Solskjaer, vem o Erik ten Hag. Ainda temos Ralf Rangnick. Pois pelo foi, meio. tivemos o Ralf Rangnick, mas já com o Erik ten Hag anunciado para a próxima temporada. Sim, sim. Portanto, só para tu veres que eu esqueci-me completamente do Ralf Rangnick. Ele Sim, sabia que ele era diretor desportivo, esqueci-me completamente que ele foi treinador. O mais interessante disto tudo é que o Erik ten Hag foi contratado exatamente pelo mesmo motivo que o Ruben Amorim agora é contratado. Estava a treinar uma equipa no Ajax, uma equipa que tinha um grande plantel, um plantel muito interessante. Foi, se calhar, nos melhores tempos que o Ajax teve nos últimos 20 anos, foi com o Erik ten Hag. Conseguiu ter jogadores como Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech. A lista é interminável de jogadores que Erik ten Hag conseguiu ter dentro daquele Ajax e conseguiu potencializar e otimizar as suas capacidades. No entanto, quando vem para o Manchester United, vem com uma mentalidade de se impor, de liderar e de fazer só vir dentro do balneário. No entanto, não é isso que aconteceu. Começou a criar guerras, começou a comprar inimigos, principalmente em Cristiano Ronaldo. Depois em Jadon Sancho. Depois em Jadon Sancho começou a culpabilizar os seus jogadores pelo falhanço de liderança que estava a acontecer com Erik ten Hag. A realidade do Ajax e a realidade do Manchester United são duas realidades opostas, não têm um elo de ligação. Aquilo que o Ten Hag era no Ajax era um gênio tático, conseguia potencializar os jogadores, conseguia aumentar as suas capacidades, encontrar as Jogadores debilidades- jovens também. jogadores jovens, um projeto muito interessante no Ajax, e conseguia, e teve uma época de sonho da Champions, conseguindo chegar muito longe e bater-se contra clubes mais fortes. No Manchester United, acho que aquilo que aconteceu é o maior erro que um treinador que venha de uma liga periférica, como estavas a dizer, dentro do top 5, do Big 5 das ligas europeias, não tens nada, és rico em sonhos, mas agora vais ter um mar de dinheiro interminável. E foi isso que aconteceu com o Erik ten Hag. 754 milhões gastos, mas desse todo dinheiro gasto, houve pouco retorno no que toca a tudo aquilo que o Manchester United fez. Foi buscar um ponta de lança em Rasmus Højlund. É jovem, sem dúvida, uma jovem promessa. No entanto, não está a contribuir da melhor forma. Foi buscar agora Joshua Zirkzee, um dos melhores pontas de lanças na Europa até à última época. Teve uma grande época com o Bolonha. O Bolonha foi sem dúvida uma equipa revelação. Agora, nem vê-lo. Tyrell Malacia, grande jogador, Sim. logo lesionado. E constantemente. Lenny Yoro, uma boa contratação esta temporada. Não que o Erik ten Hag não vai conseguir ter aquele retorno daquilo que quer. Mas para mim a contratação mais falhada de Diogo não é o Cristiano Ronaldo, é o Jadon Sancho. O potencial que o Jadon Sancho tinha no Borussia Dortmund e vai para o Manchester United, não é volta para Manchester United, volta para Manchester. que ele é do Exatamente isso. Vai para o Manchester United e
O céu era o limite para Jadon Sancho. Depois de tudo aquilo que ele fez no Borussia Dortmund, conseguiu combinar com o Haaland, conseguiu demonstrar uma dinâmica incrível. Chega ao Manchester United. Tem alguns jogos maus, é culpabilizado, é posto de parte. Esta atitude de um treinador, Diogo, não faz sentido. Em vez de ajudar o jogador, em vez de conseguir potencializar cada vez melhor o jogador, não faz parte dos meus planos, não o quero. O tipo de liderança do Erik ten Hag é claramente um tipo de liderança do quer posse mando, é um ditador dentro do balneário. Desculpa só dizer isto, um pouco a imagem também de José Mourinho. Só que o Mourinho corria bem. Mas muito diferente. É muito diferente, porque José Mourinho era um quer posse mando, mas ele conseguia motivar os jogadores para tirar o melhor. O Erik ten Hag não conseguiu motivar ninguém e conseguiu banalizar jogadores que eram, à imagem de muitos, dos melhores jogadores do mundo. O Antony, apesar de ter sido um falhanço total no Manchester United, não deixava de ser um dos jogadores mais promissores do mundo. E eu lembro-me perfeitamente de ver o Antony a destruir por completo o Grimaldo no Estádio da Luz, de forma absolutamente ridícula. O Benfica acaba por eliminar o Ajax, mas o Antony foi um quebra-cabeças indecifrável para a defesa do Benfica. O facto do Antony, mesmo já sendo conhecido do Ten Hag, não ter funcionado, o facto do Haaland até agora não funcionou, jogadores, até o próprio Eriksen, um jogador bastante banal perante as mãos de Ten Hag, jogadores como o Varane não funcionaram, o Casemiro dos melhores médios defensivos do mundo, não funciona. É transferido para o Manchester United exatamente com esse tipo de etiqueta, que era o melhor trinco do mundo. Que agora já não é. Agora não é. Agora se calhar é o melhor trinco de... Já que nem da própria cidade. Não, exatamente. Quer dizer, da já própria cidade já não é. Já não era, mas agora então muito menos. Porque o melhor trinco da cidade ganha uma bola de ouro. Mas o facto de Erik ten Hag ter falhado por completo no Manchester United, ter aguentado tanto tempo, demonstra aquela que é a cultura do Manchester United de dar tempo aos seus treinadores para criar um projeto. Só que às vezes torna-se insustentável. E isto foi aqui que se tornou insustentável. Arranjou confusão com um dos maiores ídolos da história do United, Cristiano Ronaldo. Arranjou confusão com Jadon Sancho. Arranjou confusão com N jogadores e aparentemente há jogadores que estão muito contentes pela sua saída. O próprio Bruno Fernandes já parecia farto daquilo que era Erik ten Hag. E nós podemos ver ainda há pouco tempo, passou-me na imagem, uma Ruud van Nistelrooy a apontar para um quadro onde tem os jogadores a demonstrar uma coisa ao Erik ten Hag, e o ten Hag diz que não, simplesmente diz que não, e vê-se a frustração do Ruud van Nistelrooy de ficar ok, não quero ver, não aconteceu, e o United acaba por perder esse jogo. Portanto, até o próprio adjunto que foi trazido este ano para... E é uma lenda do United. E é uma lenda do United. E foi um treinador que também teve bem quando assumiu como treinador principal, mas e que eu pensava que podia ser perfeitamente uma opção para o United, mas que agora nós vemos que era já havia uma ilha chamada Erik ten Hag no United e era necessário a sua saída. E o United tomou a melhor decisão, no meu entender, ao despedir Erik ten Hag. Os adeptos já estavam fartíssimos do treinador holandês, e o que é que o United decidiu fazer? Foi bater a cláusula de 10 milhões de euros de Ruben Amorim para clubes de topo mundial. E nesses clubes estavam equipas como o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern Munique, o Manchester City, o Liverpool, o United, a Juventus, o AC Milan, ou seja, equipas mesmo de topo das suas ligas, das melhores ligas do mundo, e eram as únicas equipas que podiam pagar 10 milhões de euros por Ruben Amorim. As outras todas ou era 20 clubes estrangeiros ou 30 clubes nacionais. E parece-me que o United não foi de meias medidas. Já houve rumores de que já tinha entrado em contato com o Ruben Amorim mesmo antes de despedir Erik ten Hag, daí a celeridade do processo. Não sei até que ponto isto pode ser real, não me parece que de facto seja justo eu estar aqui a dizer que o Ruben Amorim, segundo o que algumas pessoas disseram por aí, já tinha acordo há 2 semanas, daí a celeridade do processo. Mas
o que é certo é que Ruben Amorim não parecia estar completamente feliz no Sporting, porque já tínhamos visto o caso antes do jogo com o Porto no ano passado ter viajado para Londres, e parecia-me já de certa forma impaciente para dar o salto. Não aconteceu durante o verão. O Liverpool é bom. Liverpool foi buscar Arne Slot, que está a correr tudo muito bem, e parece-me que Ruben Amorim vai dar um salto. O Ruben Amorim, como toda a gente sabe, é um treinador de projeto, é um treinador para construir algo para o futuro, que aposta nos jovens, mas também que tem um olho para manter certos jogadores e construir uma base à volta destes jogadores. Construir uma base à volta de Trincão, à volta de Porro, na altura, que acabou por sair, de Pedro Gonçalves, que ainda se mantém no Sporting, de trinques fortes e bons com bola, como foi o caso de Palhinha, depois com o Gart e agora com Yulmand. É um treinador que vai à procura de certos tipos de jogadores e não vai querer ir buscar jogadores só porque sim. Quer jogadores para o seu sistema que possam construir aquilo que ele quer. E é por causa disso que existiu Gyökeres, que depois se traduz em Konrad Harder, e o próprio Ioannidis, que entrava mais ou menos dentro do perfil, embora fosse um jogador diferente. Mas era um jogador mais perto de Paulinho. E o Paulinho foi um pedido expresso, que depois acaba por sair, mas que o Ioannidis era a substituição perfeita do Paulinho. Jogadores como o Marcos Edwards e o Trincão, jogadores criativos para o lado direito. O lado esquerdo, mais entregue a jogadores polivalentes, como é o caso de Pote, como é o caso do Nuno Santos, que fazia a ala toda, e o Mateus Reis. Mateus Reis, a ala esquerda do Ruben Amorim, é isso que estás a dizer, é muito interessante. É mais jogadores de estancar o jogo do que propriamente jogadores criativos na parte defensiva. Sim. Na parte ofensiva do lado direito são sempre jogadores muito mais criativos e dá para perceber isso. Agora também com a adaptação de Jenny Katam, que encaixou que nem uma luva. A Jenny Katam, o próprio Kenda, que é adaptado. O Ruben Amorim vai buscar jogadores jovens, vai potencializá-los, mas também tem um defeito, que é bastante teimoso. Embora tenha vindo a melhorar no último ano e meio, mas o Ruben Amorim também, quando empanca com um jogador, empanca com o jogador. E esse foi o maior caso para mim, foi Fatal. Fatal empacou com o Fatal. E o Fatal nunca teve a oportunidade, pois à frente de Fatal, e o próprio Fresneda, um jogador com um talento brutal. No entanto, o Gaio tinha lugar do mundo. Não, mas lá está, a banca do Ruben Amorim é o Gaio. O Gaio é o jogador do Ruben Amorim. Será que o Gaio vai para o Manchester United? Não sei, mas já andaram a brincar com isso. Era interessante, era muito interessante. Mas isto é toda uma mudança de paradigma para o Manchester United, que eu considero que vai ser bastante interessante de acompanhar e perceber como é que o Ruben Amorim, agora com uma carbon copy daquilo que aconteceu quando estava no Braga, chega ao Braga, destaca-se logo com grande prestação, sai do Braga de um projeto estável que era o Braga para um projeto muito instável que era o Sporting. No Sporting a coisa corre bem, como ele diz, isso corre bem, a coisa correu muito bem. Agora sai de um projeto ultra estável que é o Sporting para um projeto completamente à deriva que é o do Manchester United. Mas isso também pode-se dizer que o Ruben Amorim gosta de viver no caos, porque ele literalmente pegou ainda no Braga, nem foi bem a meio da época, a época já estava... Foi a meio da época, já foi volta de dezembro, janeiro. Ganhou o seu primeiro título, nem com um ano como treinador numa grande equipa, com dias. Ganha a Taça da Liga, que acho que foi precisamente ao Sporting, se não estou em erro, sim. Acho que foi precisamente ao Sporting. Portanto, o Ruben Amorim é aquele treinador que eu posso dizer que cai que nem uma luva. Era um jogador interessante, como Trinco, um jogador polivalente. Como Trinco, médio defensivo, era um jogador muito interessante. Lateral direito, médio direito. No entanto, bastantes lesões também levaram a que ele tivesse que... Chegou a ser dos jogadores com mais... Chegou a partilhar balneário com o Diogo Batagos também. Esta little tidbit. Era dos jogadores com mais potencial na altura quando saiu do Belenenses para o Benfica. No Benfica foi um jogador extremamente útil para 3 títulos. Foi muito útil para o Benfica no título de 9-10, ele que vai para o Benfica com o JJ, que também tinha sido seu treinador no Belenenses. É um jogador que acaba a passar assim
no Benfica, no Braga, acaba por se retirar, desaparece um bocado ali daquela... Da esfera do da futebol. esfera do futebol, mas ele não desapareceu, ele simplesmente estava a tirar os cursos de treinador, foi para o Casa Pia. No Casa Pia há um grande escândalo na altura. Depois vai para o Braga, recusa ir para o Benfica, atenção, e toda a gente sabe aqui que o Rubén Amorim é benfiquista, é sócio desde o seu nascimento, fez parte da formação do Benfica, foi jogador do Benfica, campeão pelo Benfica. Acabou por recusar ir para o Sub-23 do Benfica para ir para a equipa B do Braga. Da equipa B do Braga, ao fim de alguns jogos, só para a equipa principal. Ao fim de alguns jogos no Braga, vai para o Sporting e o resto é história. Não, isto é uma história, como é que eu posso explicar? Tudo, nada, estás no secundário, és um intelectual, passas logo para a universidade. A universidade, passas a universidade, já estás a trabalhar. É o que o Rubén Amorim fez. Passas a ser das maiores mentes. Porque o Rubén Amorim basicamente passou toda aquela parte de trabalhar na formação. Como, por exemplo, o caso Bruno Lage. Passou por um treinador que passou por todas as fases de formação do Benfica até chegar à equipa principal. Casos como, por exemplo, o Sérgio Conceição, que começou numa equipa como a Olhanense, equipa muito modesta, passa por equipas como o Vitória, o Braga, o Nantes, e do Nantes é que chega à sua cadeira de sonho, que era a equipa do Futebol Clube do Porto. Passa no Académica. Não sei também na Académica. Académica. Não, mas passa pela Académica. O Sérgio Conceição foi subindo. Foi escadinha até chegar ao topo do futebol português. E ainda tens outros casos, que tu falaste do caso da formação, que é logo ser treinador principal. Quantos treinadores é que não começam como preparadores, depois passam a adjuntos, depois é que vão para uma equipa B? Vítor Bruno. Exato. O que não falta são... Sempre foi adjunto. O Luís Castro também, por exemplo. Luís Castro. Teve uma... O José Mourinho. Exatamente. Mas nós olhamos para estes casos Vilas todos... Boas, que era adjunto do Mourinho. O Vilas Boas ainda chegou a treinar uma mítica seleção, Diogo, da Oceania. Tem lá calma contigo. Mas o Vilas Boas... Não, mas o Vilas Boas também era adjunto do Mourinho. Sim, mas o mais interessante que nós depois podemos ver dentro desta história... O Vítor Pereira também agora estamos a falar disso. Sim. Mas pronto, treinadores com maior projeção. Aquilo que nós podemos então ainda ver dentro destes dois casos é que o Manchester United quer treinadores jovens e treinadores que já tenham agarrados em projetos instáveis. No Ajax, antes de Erik ten Hag não era assim tão instável, depois está super instável neste momento, mas o Sporting, se calhar, foi a melhor rampa de lançamento para Rubén Amorim neste momento, ir para um projeto como o Manchester United e tentar fazer desse projeto, porque vai ter muito mais meios, vai ter muito mais infraestruturas, vai ter muito mais ajuda, e depois tem outro lado um bocadinho pior do futebol inglês, que querem resultados logo. E o Manchester United não se pode dar ao luxo de... Mas é como se costuma dizer, pior que o Erik ten Hag não vai fazer. Espero que não. Pior que o Erik ten Hag é quase impossível de fazer, e o Rubén Amorim vai ter toda uma possibilidade de construir ao longo deste ano a próxima época. Sim, porque esta época já é um pouco difícil. Obviamente o título nunca não vai conquistar, mas pode almejar a conquistar algumas taças e ainda tentar chegar à própria Liga Europa. O United pode tentar celebrar conquistas importantes esta época, e aposto que o Rubén Amorim vai precisamente pensar nisso. Mas também temos que pensar que o Rubén Amorim nunca se afirmou na Europa. O Rubén Amorim nunca teve uma época de luxo com o Sporting na Europa. Aliás, teve bastantes momentos complicados, como no ano passado, uma equipa tão bem oleada, mas não conseguiu passar pela Atalanta, nenhuma vez. Viu-se bastante grego, né, ou italiano, neste caso. Foi um Rubén Amorim que, contra o próprio Erik ten Hag, ainda no Ajax, foi completamente banalizado na altura. O Sporting foi humilhado em casa, frente ao Ajax. Um Rubén Amorim que já teve momentos bastante críticos na Europa. Este ano, por exemplo, a ida a Eindhoven, em que o Sporting faz um jogo bastante medíocre, tendo em conta a qualidade que o Sporting vinha a apresentar. O Sporting vai a Eindhoven e consegue resgatar um empate de forma um pouco fortuita, já perto do final do jogo, e com alguma sorte à mistura por um pouco também da zelhice dos jogadores do PSV. Portanto, existem alguns momentos de Rubén Amorim que ainda deixam certas pessoas, fãs de futebol, com algum pé atrás. Não é o meu caso. Eu acho que o Rubén Amorim é talvez o melhor treinador português da atualidade, e um treinador que sem dúvida merece dar este passo. Agora, existe todo o fator emocional, que
querer sair do Sporting nesta altura, forçar a sua saída à partida, entre aspas, porque podia perfeitamente ter recusado ou ter negociado um contrato para o final da época, mas percebemos que se calhar este comboio não passa duas vezes, tal como acontece com os jogadores. Para Rubén Amorim pensou, se calhar o que ele pensou não foi isso corre bem, isso corre mal. E se agora do nada a coisa começa a correr mal e depois eu já não estou nas bocas do mundo, já não vou para dar esse grande passo, o que é que pode acontecer? E aí eu acho que entra exatamente a parte mental do treinador. Daí eu não poder julgar a escolha do Rubén Amorim. Da mesma forma que ele saiu do Braga quando podia ter ficado no Braga e potencializado o projeto dos bracarenses, agora a ideia é completamente diferente no Sporting. O Sporting, como tu disseste, Diogo, é um projeto ultra estável. É um projeto que, se calhar, o Rubén Amorim, se quisesse continuar até ao final da época, até podia ter outras portas abertas no final. Só que, após já ter sido considerado para o Liverpool e o Liverpool ter escolhido o Arne Slot, acho que a mente de Rubén Amorim foi exatamente o que tu disseste. Será que eu vou ter o mesmo comboio a passar? Será que eu vou ter uma oportunidade de entrar na Premier League e provar-me a mim próprio? Se correr mal, correu mal. Mas eu quero-me provar a mim próprio. Que é o que eu acho que o Rubén Amorim neste momento quer. É um treinador jovem, sabe que tem uma carreira longa, sabe que este é o momento para tomar riscos. No entanto, podia ter feito exatamente a mesma coisa que o Hugo Viana fez. O Hugo Viana só será o próximo diretor desportivo do Manchester City na próxima temporada. Mas eu entendo que o United não tenha dado sequer essa hipótese. Não, Talvez tenha sido falado do estilo tal no final da época e o United disse não é agora. Ou é agora ou vamos partir para outro alvo. Na realidade é que o Manchester United não tinha outro alvo. O Manchester United tinha simplesmente ou era o Rubén Amorim ou era deixar o Ruud van Nistelrooy até ao final da temporada. Por isso é que eu também considero que aqueles rumores, aqueles zunzuns que não passam disso, de que o Rubén Amorim já tinha já tinha acordo com o United há 2 semanas, podia ser, de certa forma, ter algum fundo de verdade, ou pelo menos ter havido já uma sondagem e ter havido uma disponibilidade para a ida para o United. Fosse no final da época e com o tempo deve ter sido falado. Exato. Porque, vamos ser sinceros, isto foi uma coisa em tempo recorde. Isto foi falado ontem, à tarde. Hoje, ao início da tarde, estava a haver uma confirmação do Sporting de que o United ia pagar a cláusula de rescisão e o Fabrício Romano já tinha dito que o contrato já estava alinhavado e que o projeto do United já tinha sido explicado, aceito pelo Rubén Amorim, já tinha sido tudo. Parece-me que para um treinador que está a preparar um jogo para hoje, ao dia da gravação, vou voltar a repetir, um treinador que está a preparar um jogo para hoje, parece-me ser muito esquisito como é que ele deixou de estar em estágio para um jogo da sua equipa para ir ver um projeto, ter uma reunião para o contrato, discutir essas coisas com família, com agente, com isso tudo e acabar por aceitar. É tudo muito indeciso. Eu acho que aquilo que pode ter acontecido, e estou de acordo contigo, é que já pode ter havido uma sondagem com a autorização do Sporting. Não creio que o Sporting aqui tenha sido deixado no escuro, até porque o próprio Sporting tinha que viabilizar qualquer uma das formas, do mesmo modo que aconteceu a negociação com o Hugo Viana. Portanto, aquilo que é mais interessante é que os dois homens-chaves, as duas partes preponderantes deste projeto do Sporting ser ultra estável, vão os dois sair para Manchester. Um sai só no final da temporada para o City, que até já se falava que o Rubén Amorim eventualmente poderia ser o sucessor do Pep Guardiola no Manchester City, um treinador mais ou menos com as mesmas ideias que o Pep Guardiola, mas ao mesmo tempo o Rubén Amorim não quis esperar. E eu não posso julgar por isso. Não posso julgar um treinador jovem que tem ambição e entusiasmo e o problema é que melhores ligas do mundo. O problema é que Guardiola acabou de também falar hoje e dizer que espera que o Rodri regresse forte na próxima temporada para continuar a ajudar-nos. Não sei se isso é uma indicação para o futuro de que Guardiola vai renovar e vai continuar no Manchester City, mas se isso é de facto a realidade, o que me parece é que estaremos a falar de um sucessor de Guardiola ser o próprio Guardiola. Exatamente. E o mais interessante disto tudo é que se Guardiola se mantém, vai um pouco contra a corrente daquilo que tem sido a carreira dele, de querer renovar projetos, querer ir para outros clubes, e neste momento acho que ele encontrou a sua casa no Manchester City, porque ele começou um projeto do zero.
Foi do zero. Teve um sucesso incrível e neste momento é o melhor Pep Guardiola possível que nós Sim, encontramos dentro do Manchester City. E já é líder da Premier outra vez. E já é líder da Premier. Mas nós olhamos para o Ruben Amorim e podemos dizer que fez exatamente a mesma coisa com o Sporting. Entrou em 2009, 2010, não é época... 19-20. Exatamente, 19-20. Isto está... O calendário isto acontece. Estás 10 anos atrás, pá. Se eu estou com a t-shirt do Manchester United já do ano troca ao passo, é um bocado assim. E nós vemos o Ruben Amorim conquistar vários títulos com o Sporting. Conquista 2 ligas, preponderantes para o Sporting. Conquista uma liga para o Sporting passado anos do Sporting ter conquistado. Foi 20 anos, se eu não estou em erro. 19 anos, foi quase mesmo a bater nos 20. Conquista taças da Liga, conquista super taça, sai com 5 títulos do Sporting. Sim, é um dos treinadores mais titulados da história do Sporting, história recente é sem dúvida. Sim. É um treinador que obviamente revolucionou o Sporting é a equipa mais estável em Portugal, ou pelo menos era até ontem. E sucessores? Sucessores, fala-se em João Pereira, ou o próprio adjunto, que não me lembro do nome, é um Carlos Fernandes, exatamente. Ou ir buscar Abel ou Palmeiras. É esperar para ver. É esperar para ver. É esperar para ver. Eu considero que provavelmente o Abel se este ano a coisa não corre bem, para o ano o Abel será o treinador do Sporting, até porque já sabemos qual a opinião do Abel. O Abel é sportinguista, já fez parte da estrutura, conhece a casa. Sim, exatamente. Conhece tudo. É uma possibilidade e parece-me ser a sua cadeira de sonho. Portanto, é uma possibilidade, mas acho que este assunto fica então assim arrumado. Vamos passar para outro assunto também desta semana. Pois foi, Diogo. Foi o Vinícius Júnior que ganhou a Bola de Ouro. Não. Nos seus sonhos. Sim. Portanto, a cerimónia da Bola de Ouro aconteceu e foi também um dia recheado de polémicas. Aliás, este fim de semana tem sido um mimo para as polémicas. Tem sido um mimo para fazer um podcast. Mimo para um podcast. Porque primeiro o Barcelona vulgariza o Real Madrid com a maior facilidade do mundo. No Bernabéu. E estamos a falar de um Real Madrid de Vinícius, de Mbappé, de Bellingham, de Valverde, de Camavinga, de Tchouaméni, os novos galácticos contra os putos da La Masia. Tu dizes isso dessa forma é incrível. Porque literalmente, é a realidade. Porque se nós formos utilizar a gíria, os putos da La Masia é um grande álbum de rap. Aliás, era um livro do caraças. Era um livro, era uma banda desenhada, porque literalmente nós acabámos de ver um Barcelona que não tem os mesmos meios financeiros, não está a conseguir as mesmas regras, não tem as mesmas regras, não está a conseguir atrair os melhores jogadores, não está a conseguir fazer o mesmo projeto que o Real Madrid tem. No entanto, tem Lamine Yamal, que ganhou o prémio Copa, temos que ter isto em conta, e ficou em 8º na Bola de Ouro, e caso que se possa dizer que até se calhar podia ter ficado mais acima. Sim. Pronto, mas aí já vamos lá. Rafinha, que para mim é história. A melhor história neste momento no história futebol. Do Vitória para o Sporting. Do Sporting para o Rennes, do Rennes para o Leeds e do Leeds para o Barcelona. Para o mundo. Esta trajetória de carreira faria-me sentido do Sporting para o Barcelona, não do Leeds para o Barcelona. Mas, exato. Continuando. Lewandowski, que volta a comprovar-se como um ponta de lança topo mundial. E já a chegar a uns anos mais avançados. E Vitor Roque foi contratado para substituir Lewandowski, mas ninguém substitui Lewandowski a não ser Lewandowski, e Vitor Roque está no Betis. Portanto, isto aqui... Ainda vem Mark Guehi, que está no Chelsea e acho que foi emprestado ao Sevilha. Entretanto, eu perdi completamente o rumo de todos os jogadores que foram para o Chelsea. É demasiados. Desculpem, é demasiados jogadores. E nós estamos a ver o Pau Cubarsí também a entrar. A Alejandro Baldé. É uma equipa... Frenkie de Jong voltou. Queres que eu te enumere? Enumera todos, faz favor. Eu vou-te enumerar. O Gavi também, desculpa. Inaki Penha, Héctor For, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Pedri, Lamine Yamal, Gavi, Dani Olmo, Ansu Fati, que também está lá, e mais um ponta de lança que eu não me lembro do nome. Faz 10 jogadores da La Masia nos convocados. E o plantel mais jovem. 6 a titular. E dos plantéis mais jovens a jogar num clássico. Sim. Não é o clássico. Portanto, Pau Cubarsí e Lamine Yamal têm 17 anos. O Alejandro Baldé tem 19 ou 20.
No entanto, o Pedri já pode ser considerado produto da La Masia. Ele não Sim, foi formado. sim, sim, Ele não foi mas, sim, formado mas lá. ele fez os últimos 3 anos da formação. Ok. Fez dos 18 aos 21. Ok. Sendo O que ele que é do Las conta- Palmas. portanto, Conta como formado, sim. é dos É dos dois. 18 então. aos 21. É dos dois, do Las Palmas Sim, e do sim, sim, Barcelona. sim. Mas nós vimos, vulgarizou completamente o Real Madrid. Eu não sei o que aconteceu ali, mas O que aconteceu é Aconteceu. que Hansi Flick encontrou um projeto muito interessante para desenvolver o seu futebol, para explorar um futebol atrativo, de qualidade, com jogadores que estão totalmente comprometidos com o projeto, porque isto sempre foi a identidade do Barcelona, e com um objetivo muito claro, que é a de regressar, fazer o Barcelona regressar aos seus tempos áureos. E o que é certo é que já arrumou um Bayern Munique e já ele foi o primeiro treinador da história a vingar-se de si próprio, tendo em conta que o Bayern Munique arrumou o Barcelona há uns anos e era o Hansi Flick, treinador do Bayern. isso nós fomos a ver é praticamente o Hansi Flick viveu durante muito tempo a se tornar vilão. Exato. Quer dizer, ele era o vilão do Barcelona. If you live long enough to see yourself become the hero. Neste caso, Ou the villain. you Também either é, die as a villain or live long Parece enough estamos a to ver see um yourself multiver- become a hero. é um multiverso. É um multiverso. O Hansi Flick vai para o Barcelona e, entretanto, o Barcelona parece-me estar lançadíssimo para ganhar a La Liga, pelo para menos. ganhar a La Liga, e vamos ver como é que vai correr. Obviamente a Liga dos Campeões ainda há muita coisa para fazer, mas vamos ver se o Barcelona não é uma das equipas favoritas. E depois temos, para mim, a pior atitude Claramente. mesmo de mau perdedor, que é do Real Madrid. Dizer, já que o Vinícius não vai ganhar a bola de ouro, Ninguém vai comparecer. ninguém vai comparecer. E isso é para mim a pior atitude possível, porque se todos os jogadores do Real Madrid, quem talvez merecia ganhar uma bola de ouro era o Bellingham, não era o Sim. Vinícius Júnior em um lado bocado nenhum, rebuscado, mas ou até o Carvajal, mas não. esse então era... Isso era o igual o André Almeida ganhar uma bola de ouro. Está bem, também Exato. talvez Era, não. imagina, o Benfica Talvez ganha a não. Champions e quem ganha a bola de ouro é o André Almeida, porque Portugal ganhou também o Euro no mesmo ano. Mas não é assim que funciona. Não é assim que entanto. funciona. E mesmo assim, pronto, não é a mesma comparação. De Carvajal é anos-luz melhor que o André Almeida. Apesar do André Sim, Almeida ter sim, sido uma sim. peça fulcral no Benfica. Sim, obviamente. Não, era como o Gaio ganha a Liga dos Campeões com o Sporting, vai ao Euro, está lá no Euro, e como Portugal ganha o Euro, Joga 2 minutos no final. mas lá está, não, aparece na final, joga 5 minutos, faz o gol da vitória, entretanto, Descreveste aparece o Éder. quase, O Éder aparece podia como ter sido vencedor da bola de ouro. O Éder O se que é fosse bolador era O que é interessante. certo é que, na minha modesta opinião, e vamos ser sinceros, para quem vê futebol que não seja no flash score, o Rodri ganhou e bem a bola de ouro, e se for preciso já vem com um ano de atraso, porque o Rodri teve 74 jogos sem perder no clube, aliás, clube e país, E eu não- que é um não veio, recorde não veio. da história. Foi o melhor jogador do Euro, foi o melhor jogador do Mundial de Clubes, foi decisivo há 2 anos na vitória do City da Liga dos Campeões, foi decisivo na vitória da Espanha da Liga das Nações, Aliás, foi um ele dos marca o gol da Champions. marca o gol da Champions e marca o gol da Liga das Nações. É um jogador que tem vindo a ser o melhor médio defensivo do mundo, de longe. Faz 10 golos e 14 assistências, ou 12 golos e 14 assistências, algo assim. Marcou mais golos internacionais que o Vinícius. Teve uma melhor porcentagem de passe. Fez mais assistências que o Vinícius, que é extremo. Fez mais jogos, perdeu menos jogos que o Vinícius. Foi um jogador que foi dos jogadores que teve melhor condução de bola, teve mais duelos ganhos. Foi um jogador absolutamente único. É um motor. Ele conseguiu ultrapassar e suplantar Haaland e De Bruyne como o motor do Manchester City. E É mais fulcral do que Haaland e De Bruyne. neste momento, porque Sim. há um ano atrás, quem para mim devia ter a ganho a bola de ouro era Erling Haaland. Sim, pronto. Não entendendo o Messi ter ganho, mas pronto. Continuando. Dizer que o Rodri não merece ganhar a bola de ouro porque não ganhou a Champions é perplexo para mim. Porque ele não ganhou a Champions, é verdade, mas ganhou a Premier. Ganhou o Euro. Mas, por exemplo, Ganhou o Euro. apareceu no Euro, foi o melhor jogador do Euro, foi o MVP do torneio.
e o Vinícius foi à Copa América passear, porque fez, Não, fez uma completamente. prestação absolutamente atroz. E isso fazia parte dos critérios para a Bola de Ouro. Portanto, vocês tenham bem isso em atenção, é o facto do Vinícius, numa das competições mais importantes em que participou, não apareceu. Zero. Não, e o... É que não fez nada na Copa América. Mas o mais interessante aqui, e eu vou dar também ao Vinícius Júnior, também os seus elogios. Foi um jogador que há uns anos atrás era ridicularizado pelos média e pelos próprios adeptos do Real Madrid, e neste momento tornou-se um jogador fulcral dentro do Real Madrid. Eu não estou a dizer que o Vinícius, se ganhasse a Bola de Ouro, não aceitava e dizia, ok, tudo bem. Não, mas eu não estou a chegar a esse ponto. Estou a dizer a forma como ele também conseguiu ir contra a adversidade, não merecendo a Bola de Ouro este ano. É um jogador que tem completamente o potencial para ganhar uma Bola de Ouro, mas este ano não era o ano, porque, visto desta forma, o jogador mais fulcral do Real Madrid na época passada foi o Jude Bellingham. Não foi o Vinícius Júnior. O Vinícius ficou em 35º de melhor marcador de top 5 ligas, ficou na posição 231 de melhor assistente das top 5 ligas, ficou em 40º na liga de dribles mais bem-sucedidos, foi um jogador que falhou mais grandes oportunidades do que marcou, não fez uma época assim nada para ela tão brutal para vir para o Twitter dizer que eu farei isto mais 10 vezes se for preciso e eles não estão preparados. Mano, boa motivação, não entendo. Amigo, Vinícius, tu não marcaste 91 golos como o Messi marcou em 2012. Tu fizeste uma época boa, mas que devia ser o teu normal. Devia ser a tua época mais fraca dos próximos 10 anos. Mas olhando nesta perspectiva, e nós também temos que ter isso em conta, o Rodri faz sentido ganhar a Bola de Ouro, sem dúvida. Foi um jogador preponderante e para mim é uma ode àquilo que é os maestros espanhóis a nível de trincos e a nível de médios. Esta Bola de Ouro é do Iniesta, é do Xavi, é do Busquets. É de todos os jogadores que merecem ter, até próprio do Xabi Alonso. Do Xabi Alonso, do Fabregas, do próprio Isco, o que Arteta também tem uma qualidade incrível. O Arteta em si, o Santi Cazorla, se formos ver... Sim, jogadores que apareceram nas últimas 2 décadas e que foram jogadores absolutamente impares e maestros autênticos. Foram maestros. E nós olhamos para esta Bola de Ouro, para mim é muito bem merecida. Agora... E vamos olhar para o Rodri e pensar que é um Busquets com esteroides. Aliás, é melhor, é um Busquets que conhece o Xavi e conheceu o Iniesta. Foi... Como é que eu posso explicar isto? É o capitão espanhol. Se existe o Capitão América, existe o Capitão Espanhol. É uma junção brutal dos 3 jogadores. E é dos jogadores mais humildes que se conhece, que tem um carro em segunda mão. E que não tem redes sociais. Ele é uma anomalia no sistema. E ter ganho a Bola de Ouro ainda comprova mais essa anomalia. Mas para mim o facto do Rodri ter ganho não é polémica. Polémica é o resto. O resto para mim é polémica. É a prestação do Real Madrid não comparecer, o Vinícius não comparece. Eu nem ia chegar aí. Eu ia chegar mesmo no ranking. A própria polémica do ranking. Sim. Porque tu tens Rodri primeiro. Okay, faz sentido. Vinícius Júnior segundo, Bellingham terceiro. Se trocasse os dois também não havia problema, mas ok. Carvajal quarto. Haaland em quinto? Sim. É um bocado complicado olhar. Depois não aparece Bernardo Silva, um jogador que é fulcral também no Manchester City. O De Bruyne? O De Bruyne teve lesionado, sim, sem dúvida, mesmo assim. Não aparece... Tem jogadores como o Adam Lukman, porque fez um hat-trick na final da Liga Europa. Não aparece o Musiala. Aparece o Musiala. O Musiala que também fez um Euro interessante pela Alemanha, fez uma época interessante pelo Bayern Munique. Não aparece. O Lewandowski não. O Lewandowski não teve propriamente não fez uma boa época. Mas, não teve uma boa época, mas até diria o Griezmann, por exemplo. E o Griezmann não apareceu. Sim. O Rafael Leão. Jogadores que se calhar mereciam mais. O próprio Vitinha aparece em 27º, o Rubén Dias em 23º. Quer dizer, o Rubén Dias, que é titularíssimo no Manchester City, também é uma peça fulcral na defesa do City. E se formos para aí, nem aparece o Guardiola. Não aparece. Exato, não o Guardiola, que faz aparece. Também uma grande época. Se formos para aí, o Julián Álvarez... O Foden aparece em 11º e foi o melhor jogador do Manchester City na época passada, a par do Rodri, obviamente. Mas para mim... é surreal como não aparece o Gyökeres. Sim, não aparece o Gyökeres. Aparece o Dovbyk, que por si só faz sentido, fez uma grande época com o Girona, teve uma época de afirmação. Mas não aparece o Victor Gyökeres, que faz uma época estratosférica no Sporting.
marcou golos em todo lado. E ficamos estupefactos como é que esta escolha toda da bola de ouro é desta forma, porque depois nós olhamos para tudo o que é os jogos, para tudo o que é o calendário, para tudo o que é que os jogadores têm que sacrificar e depois o Depois esforço, não existe o reconhecimento. não existe o reconhecimento dado. E pior do que o reconhecimento dado é a atitude que o Real Madrid tem. É considerar o melhor treinador do mundo é considerado o Carlo Ancelotti. Não A melhor equipa do mundo é considerado o Real Madrid. Não aparece? O que é isso? Também não. Isso é o exemplo que querem dar? Não. O exemplo que querem dar é que vamos fazer birra se não nos fizerem a vontade. E o que é certo é que a vontade foi feita. Foram humilhados duplamente este fim de semana. E a continuar assim, parece-me que podem ser humilhados muito mais vezes ao longo da temporada. E Diogo, caso para dizer que escolheram a travessura. Não quiseram o doce. Exato. Escolheram a travessura. Escolheram claramente a travessura. E com isto, nós também despedirmos, condenando autenticamente a atitude do Real Madrid. Parabenizando Rodri, que finalmente temos um jogador que não se rege pelos golos, não se rege pelas assistências, mas rege por ser um senhor em campo e um verdadeiro melhor jogador do mundo, que para mim é o Rodri. Para o Lídio também é o Rodri, aqui não existe é o Rodri. não existe outra parabéns ao Rodri. Estaremos aqui para ver os próximos desenvolvimentos da novela Rubén Amorim, que aparentemente foi uma novela de One Caesar Wonder. Não, nem foi uma one season, Diogo. Foi um episódio. Teve um... Uma short. Teve um episódio satélite. Exato. Não, é que E foi nem assim. E passa do episódio satélite agora para vejamos o que é que irá acontecer. Vejamos o que é que irá acontecer e não se esqueçam então de nos seguir nas todas as redes sociais, deixar o gosto, de comentar, que isso é muito importante. E fiquem atentos ao próximo episódio, que deverá sair cedo e que deverá ser de veras interessante os 2 próximos episódios. Será de veras interessante? Seria o tema deste se não tivesse acontecido Exato. um episódio histórico se não fosse tempos estranhos no futebol e muito eventful, se calhar teríamos tido 2 episódios diferentes, mas estes episódios vêm já a seguir. Não percam, fiquem connosco e... É para mandar para casa? Como é que é, Lídio? Eu vou mandá-los para casa. Fiquem no sofá e desfrutem de mais um grande episódio.